Oi, pessoal, novamente a Pro tá aqui para fazer uma aula de matemática com vocês, como eu prometi na última live que nós tivemos, que eu ia fazer uma revisão sobre a comparação de fração para que esclarecesse de repente algumas dúvidas, e mesmo depois dessa aula que a Pro der, que a tia der, se ainda permanecer algumas dúvidas, eu gostaria que vocês começassem a tirar comigo essas dúvidas nas lives que nós vamos ter, tá bom? Então, olha só, a apostila ela trouxe para a gente dois tipos de comparação. A primeira delas, ela fala sobre a comparação de fração onde os denominadores, ou seja, o número de baixo, são iguais. Então, se nós repararmos aqui, ó, a tia vai se prender primeiro nesses exemplos aqui, tá certo? Então, se vocês repararem, nós temos aqui, ó, a fração da Maíra, ela está dividida em quatro partes, a fração da Simone em quatro partes e a fração da Ana em quatro partes, tá? Então, essa fração aqui, eu sei que tanto a Maíra, quanto a Simone, quanto a Ana, elas têm as divisões iguais do todo delas, tá? Aqui, ó, o que a gente tem que prestar atenção, o que é muito importante, é o que está vazio. O que está vazio vai representar o que nós comemos, ou seja, o que nós pegamos desse todo. Então, se a gente for considerar que isso são barras de chocolate, né, não, perdão, tem a caixa, né? E dentro da caixa tem essas divisórias com chocolates, nós vamos dizer que a Maíra, ela comeu 1/4 dessa caixa aí de chocolate, tá certo? Nós vamos dizer que a Simone comeu 2/4 e nós vamos dizer que a Ana comeu 3/4. Lembrem-se bem, isso é muito importante, é o que não está desenhado. O que não está desenhado, ou seja, o que está em branco, significa o que foi retirado, o que foi comido. Vamos pensar nisso, tá? Quando a gente compara essa fração, ela fica muito clara, né? Se eu falar para vocês assim, quem comeu mais, né? Se a gente olhar quem comeu mais, como a gente tem os denominadores iguais, eu vou dizer que quem comeu mais foi a Ana, certo? Ela comeu a maior parte dos chocolates que estavam na caixa. Isso é simples porque nós temos os denominadores iguais, ou seja, as divisões de caixa igual. Isso fica fácil, isso fica nítido no desenho. E é claro que também, quando a gente tiver que comparar a fração sem desenhar, a gente vai ter que usar os sinais de maior, menor e igual também, tá? A aula anterior da professora Carol do Etapa, ela explicou também, usando o exemplo da apostila, que é o que a gente tem de mais concreto agora no momento para mostrar para vocês, tá? Então, assim, quando a gente retornar, a Pro vai fazer toda uma revisão sobre isso, vou pegar algumas coisas que vocês não entenderam e coloco na revisão, tá certo? Aí nós temos um segundo exemplo de fração, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, a Sueli, tá? Ela tem uma caixa, aonde ela tem, essa caixa está dividida em 4, tá? O Vitor tem uma caixa que está dividida em 3 partes, e o Fred tem uma caixa que está dividida em 6 partes, certo? Então, aí o que nós temos que ver? Novamente, quanto a Sueli comeu, quanto o Vitor comeu e quanto o Fred comeu. Olha que interessante, tanto a Sueli quanto o Vitor quanto o Fred comeram 2 espaços aí, né, da caixa. Então, aqui, ó, a Sueli comeu 2/4, o Vitor comeu 2/3 e o Fred comeu 2/6. E aí, vem a tal pergunta, né? De repente, sei lá, por que a gente sabe que o Vitor, né, comeu mais do que a Sueli e do que o Fred aqui no caso? Porque nós temos o desenho,
tá? Então, se a gente contar, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, aqui, ó, no desenho, tá certo? Ficaram 18 e ela comeu 18. Não é igual, ó, 18? Tinha 18 aqui também, então ela comeu 18. Agora aqui, ó, se eu tenho 1, 2, 4, 8, 12, e ele comeu 12 mais 12, ele comeu 24. Agora aqui, ó, tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Só que aí, quanto ele comeu? Ficou 24. Então, eu tenho 2 pedacinhos, ó. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. O Fred comeu 12, tá? Só que aí eu tenho o desenho. Eu sei que aqui o Vitor comeu mais. Mas aí vem a tal pergunta, né? Qual fração é maior e qual é menor? Nesse caso aqui, quando nós temos os numeradores iguais, né? Por quê? Porque, ó, comeu duas partes, comeu duas partes, comeu duas partes. Nós temos que olhar os denominadores, tá? E aí, existe e gera um pouco de confusão, porque quando diz que o nosso maior denominador vai ser a nossa menor fração, existe uma coisa assim, mas como isso é possível, né? Poxa, se é maior denominador, ela deveria ser maior, mas não é. Por que ela não é? Exatamente por esse detalhe do desenho, ó. Vocês repararam que as caixas são todas do mesmo tamanho. E que essa daqui, ó, as partes de divisão, as partes divididas aqui, ó, da divisão feita dentro da caixa, elas são menores. Então, quanto maior for a divisão dentro da caixa, menor vai ser a fração, ou seja, menor serão os meus pedaços. É isso que a gente tem que entender, tá? A gente tem o desenho aqui, a gente consegue visualizar, tá? A Pro vai fazer um outro vídeo mostrando para vocês essa questão de quanto maior a fração, menor ela vai ser, exatamente por conta dessas divisões, tá? Então, assim, eu espero ter lembrado vocês sobre isso, porque futuramente, se a Pro não está enganada, é na página 10 da apostila, eu vou ensinar uma maneira de vocês compararem fração sem vocês precisarem desenhar. E aí é um método gostoso e simples de resolver, que rapidinho vocês entendem qual é maior, qual é menor, tá certo? Isso daqui, ó, é muito importante quando os nossos numeradores são iguais, tá? Depois vão aparecer para vocês frações em que tanto numerador como denominador são diferentes. Se a gente for comparar duas frações, eu posso ter uma fração 2/3 e posso ter uma fração 4/6. E aí eu vou descobrir, vou mostrar para vocês qual vai ser a maior, qual vai ser a menor, tá certo? Quando os numeradores são diferentes. Tudo bem? Então, assim, ó, a Pro quer que vocês assistam essa aula com calma, tá certo? Eu vou colocar no site do Etapa 2 exercícios para vocês resolverem sobre a questão de comparação de fração. E aí, nós vamos fazer o seguinte, isso vai ser colocado para vocês resolverem amanhã, tá? Nós temos uma live amanhã, 7:50 da manhã. Então, amanhã ainda não vai dar para vocês tirarem dúvidas em relação a esse conteúdo. Só que aí, na quarta-feira, a gente vai esclarecer dúvidas desse conteúdo, tá certo? Então, a gente se combina assim, amanhã a gente tem a live, não vai dar tempo ainda de falar sobre matemática, e aí vocês façam os exercícios que a Pro vai anexar. Na quarta-feira que a gente tem live novamente, a gente esclarece algumas dúvidas se tiverem dúvidas, ok? Um beijão, gente. Até mais.